Mano, vocês estão ligados que ontem não teve live, né? Ontem não teve live porque eu fui jogar futebol, né? Só guardei um. Os caras não tocam a bola, é foda, pô. Aí a gente hoje vai dar continuidade àquela discussão que aconteceu entre o Pavanato, que ele protagonizou aquela cena ridícula que eles todos adoram, porque sabem que choca bastante. Que é de você mostrar um pequeno feto, assim, enfim. A gente vai dar continuidade a isso. Tem mais alguns vídeos pra gente ver hoje, então não perde, porque no canal vão sair vários cortes hoje, tá? Não teve live ontem, mas hoje vai ter. E não deixe de escutar minha música nova. Eles me chamam de Light Skin. E também não perca o meu cupom COVARDE. Usando, você vai ter desconto lá na Growth. Sim propõe revolução. E para minha pergunta aqui, mudando um pouco de assunto, eu queria saber qual que é a sua opinião, já que eu já sei que você não Aborto, aborto. Eles sempre eles chegam nisso. Sempre, sempre. Vamos ver. tem tanta pressão pela vida, porque você passa pano por aquele período histórico ali da União Soviética, onde morreram 5 milhões de pessoas. Mas eu queria saber a sua opinião em relação às vidas também que não nasceram. Então, hoje, milhares. Não nasceu, não é vida, filho. Ou é vida, ou não nasceu, não é vida. Vamos combinar, né? Não nasceu, não é vida. Aliás, a gente precisa, já que eu acho que é uma discussão que pretende se fazer sobre a vida, e se pretende se fazer uma discussão sobre o apreço que se tem à vida, a gente precisa pensar no que é a vida e no que é o sobreviver. Porque a gente sabe que a maioria da classe trabalhadora não vive. Viver é o quê? É estar vivo? É comportar nesse corpo uma condição de experimentar? Porque se for, os trabalhadores não estão passando por isso. Porque a maioria de nós não tem tempo, inclusive, de experimentar o mínimo do tempo de qualidade. Então a gente está vivo ou a gente está sobrevivendo? O que você quer? O direito à sobrevivência? Capacidade à sobrevivência? Ou as condições de possibilidade necessárias para que o sujeito experimente o que é o cotidiano e o que pode ser o regozijo da experiência? Então, porque se for isso, sobreviver não é viver. E a maioria da classe trabalhadora sobrevive. Você tem apreço a isso? A sobrevivência ou a vida de fato? Tem que ver. A discussão ela é sempre a mesma tecla. Eles sempre vão pelo mesmo caminho. Sempre. É incrível. E a gente sabe muito bem para que é, né? Fazer um recorte, publicar lá no canal deles e dizer que eles estão lacrando. E outra coisa também, eu acho que para fomentar uma discussão pública que seja muito acirrada, né? Eles sabem que assim eles ganham bastante. Mas vamos ver. Milhares de bebês são mortos no ventre, todos os dias, infelizmente. E você tem uma política de esquerda, geralmente a maior parte da esquerda se alinha com a morte desses seres humanos. Indefesos, que não pode se defender, você defende, você diz que é um cara que é contra a exploração, é contra a violência do mais vulnerável. Eu queria saber sua opinião sobre aborto. Você é a favor ou não do genocídio moderno praticado pelo aborto? Bem, primeiro, nós trotskistas, como eu disse, foi quem denunciou as mortes lá na União Soviética, na Ucrânia, os milhões, inclusive quantitativamente, com muita bibliografia publicada a respeito. Então, era sempre as coisas que ele disse que eu disse, né? Depois que perdeu Sobre essa questão, não tem dúvida, sou totalmente favorável ao aborto, não tem genocídio algum, as pessoas não nasceram, como ele disse, a pessoa ainda não existe. Somente em base a uma premissa religiosa, a pessoa pode lidar com isso, né? São pessoas que ainda não existem, não nasceram, então sou absolutamente favorável, não tem nenhum. Gente, é uma das coisas assim mais toscas, mais absurdas que tem de se ver. Desesperador, assim. Se ver uma cena dessa é desesperador. Uma pessoa se prestar um papel desse, mano, é uma coisa muito desesperadora. Nenhum problema com relação a isso, sempre disse isso de maneira absolutamente clara, que deve existir aborto, inclusive, não só legalizado, mas inclusive provido pelo Estado, entendeu? De maneira gratuita, para que as mulheres possam ter acesso e não gerar vários outros problemas sociais, por uma questão moral, gera tantos problemas. E assim, eu acho que essa discussão, porque esses liberaloides, eles desenvolvem a discussão de uma forma que impossibilita, inclusive, trava a discussão. Porque o objetivo deles é isso mesmo, é travar a discussão, para que algumas pautas não avancem. Por que eu acho que eles encabeçam essa discussão dessa forma? Porque abortos, a liberação do aborto não é sequer uma discussão plausível.
Você está discutindo se o aborto vai ser liberado ou se não vai ser liberado? Com quem? Porque muitas pessoas já fazem aborto. Não é que você está discutindo aí e que de repente as pessoas, porque não é permitido no Brasil, não vão fazer. Não é assim que funciona, não é assim que funciona, querido. Sociedade. A gente sabe disso. Então você está discutindo se pessoas, se mulheres, no caso, né? Elas podem ou não abortar, é você ter uma discussão que não é sequer plausível. Por quê? Porque mulheres já abortam. O Estado permitindo ou não permitindo. Os governos concordando ou não concordando. Religiosos querendo arrancar os cabelos do cu com a pinça ou não querendo arrancar os cabelos do cu com a pinça. Mulheres continuam abortando. Então não é esse o ponto. Não é essa a discussão. Eu não tenho dúvida, já falei isso aqui para vocês, que tem que essa pauta ela não é contemplada e ela não é proposta, aliás, por todo o movimento feminista. Por quê? Porque tem muitas, eu não tenho dúvida que tem muitas mulheres negras que estão muito mais preocupadas em saber como seus filhos vão se manter vivos, como seus filhos vão se manter vivos, do que em tirá-los, certo? Então essa discussão não é proposta por todo o movimento feminista. A discussão proposta pelo movimento feminista não é a de legalização do aborto. A discussão proposta pelo movimento feminista é a de garantia de manutenção da vida de quem opta por não fazer o procedimento de maneira. Por quem opta por fazer o procedimento, aliás, de maneira informal. Porque o procedimento já é realizado, gente. Você tem clínicas de aborto espalhadas pelo Brasil inteiro. Só que você tem clínicas de aborto que são estruturadas para fazer esses procedimentos em classes mais altas, e você tem clínicas que são feitas como era feito em Baturité, que era em cima de um restaurante, um PFão, que todo mundo sabia que ali tinha uma clínica clandestina de aborto. Com médico, com enfermeiro, com tudo direitinho. Só que com estrutura mínima para fazer o procedimento, porque é ilegal. Isso fazia com que aquela clínica não existisse? Claro que não. É óbvio que não. Faz com que as clínicas que tem na aldeota, que tem de Ruma, que todo mundo sabe, naqueles prédios, não sei o quê, que eu não vou falar nome aqui porque eu não quero tomar processo, mas que todo mundo sabe que existe, e que as madamezinhas, filha dos boy, vão para lá para fazer procedimento de aborto sem que aconteça nada, sem que seja suscitado nenhum incômodo socialmente, faz com que essas clínicas deixem de existir? Não faz. É um mercado ativo que funciona e que lucra muito. Que é o capital, bebê. O capitalismo é assim. Ele não quer saber se tem criança ou se não tem criança. Se vai tirar um bebê ou se não vai. Quer saber se está lucrando. Não existe pessoa no capitalismo. Existe possibilidade de lucro. E se for um feto vivo ou morto, o que importa é a possibilidade de lucro. É assim a mão invisível do mercado, né? É desse jeito. Agora você é liberal, você não defende isso? Eu não entendo esse liberal do Brasil. Eu acho muito confuso esses liberais do Brasil. Então, a proibição ou a legalização não vai fazer com que essas coisas deixem de acontecer. De nenhum modo. Então, propor essa discussão desse jeito já é catastrófico, porque ela não é sequer uma discussão plausível. Não é que a gente está dizendo assim, o aborto hoje é permitido. E as pessoas vão começar a abortar amanhã. Claro que não, as pessoas já estão fazendo isso. Não é que a gente diz assim, o aborto hoje não vai ser permitido. E hoje ninguém mais aborta no Brasil. Não é assim que funciona, gente. As pessoas vão continuar, mulheres vão continuar abortando. Tá? Então o que o Estado precisa fazer? Uma política, nenhuma mulher quer abortar, eu tenho certeza disso. É uma tragédia absurda. Quem já experimentou próximo a você um aborto que fosse natural, ou um aborto que não fosse natural, sabe como é um processo doloroso. O corpo de uma mulher, para alteração hormonal, com danos psicológicos profundos, sabe de tudo isso. Então ninguém aborta. Ah, quero abortar, vou abortar. Não é assim que funciona. Tá? Essa escolha não é meramente feita de uma forma assim. A gente sabe disso. Né? Vocês ficam inventando essa discussão desse jeito porque vocês são. Não estou falando de você, Pavanato. Mas estou falando de toda essa extrema-direita nacional. São um bando de cretinos. Por isso que propõem essa discussão desse jeito. E religiosos. Especialmente extremistas religiosos. Então o que o Estado precisa fazer? Desenvolver uma política de prevenção que impossibilite essa mulher de recorrer a esse procedimento porque ela não vai ficar grávida.
não vai ter uma gravidez indesejada. Como é que vai ser essa política de prevenção à morte, especialmente dessas mulheres? Para que essa política de prevenção seja feita, você precisa saber quem são essas mulheres. Enquanto esses casos forem subnotificados, ou eles sequer forem notificados, a gente jamais vai acessar essa pessoa. Se você não acessa essa pessoa, você não consegue desenvolver um perfil. Se você não consegue desenvolver perfil, você vai construir uma política pública de prevenção para quem? Se você não sabe que público você vai acessar. Então você tem que saber. Só que para saber, essas pessoas precisam estar documentadas. Quantas pessoas recorreram ao procedimento de maneira legal? Tantas pessoas. É aí a necessidade de você legalizar o procedimento. Quantas pessoas recorreram ao procedimento de maneira legal? Foram essas e essas. Quais as razões desse procedimento? Aí você faz uma política pública que seja multidisciplinar para acompanhar essa mulher desde a escolha ao procedimento até o pós-procedimento. Para ver os danos psicológicos, para ver de que maneira que essa mulher, as transformações físicas, as taxas hormonais, trará mais do que isso. Saber quem é essa pessoa, saber a qual classe social ela pertence, saber as razões e depois de descoberta a razão, você pode desenvolver uma política pública de prevenção efetiva para que essa mulher não precise sequer chegar a esse procedimento, porque ela não vai ter uma gravidez indesejada. Então, discutir isso é discutir o fato, ele é o fato. Ele está ali. Se você concorda, se você não concorda, aí, meu filho, pega a cabeça, dobra, enfia no cu e some. O fato, ele está ali. Se tu concorda com o aborto, se tu não concorda, o que existe é um fato, que é pessoas abortam, independente da sua concordância ou discordância. E a função do Estado não é essa. Qual que é a função do Estado? Prevenir o máximo possível essas gigantescas tensões, inclusive para que se não prejudique o Estado. Para que se não prejudique o projeto orçamentário, para que não se prejudique, não crie uma crise em sistemas de saúde. Então o que você tem que fazer para desenvolver uma política de prevenção? Saber quem são essas mulheres. E descobrir qual é esse perfil de mulher e o motivo passa pela documentação. E a documentação dessas pessoas passa pela legalização, porque é só aí que você vai ter um lugar específico que elas vão recorrer, elas vão para aquele lugar, quando chegar naquele lugar tem toda uma conversa com uma psicóloga, com um psicólogo, tem um acompanhamento multidisciplinar, você desenvolve esse perfil, você coleta esse dado e a partir desse dado você desenvolve uma política pública de prevenção. É assim que a discussão tem que acontecer. E não desse jeito, para bater palma para maluco religioso. Porque isso é puramente religioso. Isso não chega a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum, gente. Não vai a lugar nenhum. Ah, eu sou a favor, eu sou contra. Tá, mas aí as pessoas vão continuar abortando, querido. Você sendo a favor, sendo contra. As madame que tem dinheiro vão abortar em clínica rica, não vai acontecer nada. As mulheres pobres que não têm dinheiro vão abortar em clínica clandestina, vão morrer, vão ter uma série de prejuízos. Então, será que a discussão é essa? Será que o caminho para discutir é esse? Será que aparecer num podcast com um feto do tamanho do teu cérebro, Pavanato, vai mudar alguma coisa na quantidade de pessoas que abortam no país? Porque se tu tá preocupado com a vida, tu tá preocupado com a vida de forma integral. E se tu tá preocupado com a vida, tu tá preocupado com viver. E se tu tá preocupado com viver, tu tem que estar preocupado com a classe que vive do trabalho. Porque a classe que vive do trabalho não tem tempo para viver, só sobrevive. Então é só estar no mundo, tá vivo? A gente sabe que não é. Tá no mundo, tá vivo? Eu pergunto pra você, você tá no mundo, você tá vivendo? Ou você tá sobrevivendo? Será que sobreviver é viver? Será que de fato você defende a vida? É o meu ponto. Mas vamos lá. Problemas na sociedade. Então, com relação a isso, não tem nenhum problema de dizer. Essa sempre foi a minha posição de maneira clara, transparente e direta. Pergunta para o Gustavo e aí você aproveita. Moleque, tá aí o mano homenageando quem? Ronaldo, 2002. Aproveita no final e faz uma pergunta para ele e depois vamos para considerações finais. Não porque não teria mais assunto, mas porque o Gustavo tem horário aqui, né? Então vamos lá. Fechou, vamos lá. Ó. O Vinícius Nunes. Você defende a liberdade de expressão, mas governos de esquerda sempre censuram opositores. Cuba prende jornalistas, a Venezuela silencia dissidentes e até movimentos progressistas tentam calar quem discorda.
O socialismo realmente defende a liberdade ou apenas quer censurar quem pensa diferente? É uma ótima questão e que acho que permite até matar essa questão para todo mundo Boa. que está assistindo, né? Redes sociais veja, também, né? Eu poderia listar aqui, só hoje, tá? Não precisa nem ser na história passada, não. A Arábia Saudita, por exemplo. A Arábia Saudita, recentemente, um jornalista opositor que estava exilado, que nem podia ir lá, ele foi sequestrado pelo governo da Arábia Saudita, levado para dentro da embaixada e o corpo dele foi desapareceu. Um jornalista famoso, não era um jornalista lá do B. Eu poderia listar aqui vários países capitalistas, onde há mercado, que tem ditaduras, que não há liberdade de expressão, que há perseguição, morte, etc. Então é uma maneira muito simplória, né? Você botar um estigma, o socialismo, liberdade de expressão, etc. O capitalismo. Sei que no capitalismo o que foi a regra, inclusive, foi o contrário. O que foi a regra foi o contrário. Então, eu censuro fortemente, ataco fortemente o que são perseguições feitas pelo governo da Venezuela, que nunca foi socialista, diga-se de passagem, mas mesmo que se fosse, sem dúvida fraudou o último processo eleitoral, por exemplo, não tem nenhuma dúvida disso. As evidências nesse sentido são muitíssimo claras. Não apoio nenhum tipo de medida. Pelo contrário, o que o socialismo defende, para onde nós caminhamos, é no sentido da participação, da democracia efetiva das pessoas, não a democracia formal, onde você vota de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, vai para casa e não tem participação mais em nada. Mas uma democracia onde o trabalhador não apenas produz, mas ele participa cotidianamente por meio de órgãos democráticos, por meio de conselhos, do processo de distribuição da riqueza que é produzida. Esse conselho aqui, gente, eu acho que essa forma de organização política que o Gustavo está falando é uma participação que seja não verticalizada. É o que a gente já tinha conversado, por exemplo, você desenvolver um conselho regional, um conselho municipal, e esses conselhos serem os que vão exportar as necessidades para as organizações regionais, e essas organizações regionais vão fazer um acompanhamento contínuo das pesquisas para desenvolver a partir de pesquisas um acompanhamento contínuo das melhorias que são estruturais feitas naquelas micro-regiões. E essa demanda vai ser organizada tanto por esse conselho, mas vai ser submetida por esse conselho ao que seria um órgão, um partido que fosse com caráter nacional. Então, assim, você vai acompanhar a formação, porque essa demanda vai ser exportada por alguém, né? E essa demanda exportada por alguém, quem é esse alguém? O processo de acompanhamento da formação política desse sujeito vai ser iniciado ainda nessa esfera regional ou municipal. Então você vê como você constrói uma política assim e não assim. Porque a política hoje é construída assim, né? Mas ela poderia ser construída assim, do pequeno para o grande. E aí você ter do grande para o pequeno. Seria o retorno, né, desse orçamento. Só que isso como que a gente faria isso? Aí, meu filho. Revelation, vamos. Ou simplesmente um acionista que faz aquelas votações de conselho de acionista da empresa. Eu acho que vale a pena ressaltar aqui também que o modelo de Estado que a gente está vendo, porque o Pavanato, nessa discussão, o que ele sugeriu, a discussão inteira, é que se tem Estado é comunista, né? Então, o grande problema dele é o Estado, e que se tem Estado é comunista, né? E eu acho que além de ser uma desinformação absurda, porque eu não posso dizer que porque um país tem Estado, ele não diz isso, mas ele assume isso pela forma como ele explora a ideia de Estado. Então, quando ele fala assim, teve participação do Estado, quer dizer que se teve participação do Estado é comunista? Então quer dizer que todo modelo de Estado é comunista? A gente sabe que não. O modelo de Estado que a gente vive, por exemplo, é o modelo de Estado burguês. Tem como sua principal ferramenta de gestão da vida a democracia social burguesa, que é ocupada por burgueses. Já falei isso aqui para vocês. No outro corte eu disse também. O que eu falei? Aqui no estado do Ceará, por exemplo, você teve um movimento para aumentar 1% o imposto das empresas gradualmente no decorrer de 4 anos, e que todos os deputados da casa, com exceção de alguns deputados de esquerda, eu nem estou falando de todos, de alguns deputados de esquerda, eles todos ficaram arrancando os cabelos com pinça da cabeça. E não pode fazer isso, que isso é um absurdo, que vai onerar o empregador, porque eles vão abandonar o Ceará, eles vão não sei o quê. Aí, quando você vê a trajetória, quando você vê a história de vida, quando você procura o sobrenome desses parlamentares, você entende que, na verdade, eles são os empregadores. Eles são os donos de empresas. Eles são o dono da Maranguape.
eles são o dono das mídias brancas, eles são o dono das grandes empresas do Estado. Então, como que o dono da grande empresa do Estado, que ocupa uma cadeira parlamentar, vai votar para onerar, que não é onerar, né? Que 1% de imposto diluído em 4 anos para aumento, isso não é nenhum valor que a gente possa olhar e dizer assim, meu Deus do céu. Só que como é que é esse mesmo cara, que é dono dessa mesma empresa, que vai votar para ele pagar mais imposto? Não vai votar. É assim que funciona a democracia social burguesa. Eles são os donos do Estado, eles ocupam a ferramenta de gerenciamento da vida do Estado e eles se beneficiam constantemente. Então esse é o modelo de Estado capitalista. É porque tem Estado, quer dizer que é comunista? Não, não necessariamente. Só que a ideia que o Pavanato não fala, mas assume, ele não fala porque ele sabe que é uma grande burrice. Só que ele assume essa noção. Sempre quando o Gustavo vai falar assim, não, porque aconteceu outra... Aí ele fala assim, mas teve intervenção do Estado. Não pode ser um Estado... Quer dizer que todo modelo de Estado é um Estado capitalista? Aliás, todo modelo de Estado é um Estado comunista. Né? Aqui tem uma pauta desse tamanhozinho assim, é uma folha de caderno, onde você define quanto lucro que vai para sua conta bancária, quem vai ser os administradores e qual que é o salário dos administradores da empresa. Essa é a gestão do capital feita aí por essas figuras supostamente fundadas no mérito, né? Olha aí, o Gustavo falando de alguém que participa muito aqui do nosso canal. O supostamente. Que abocanha aí de forma parasitária a enorme maioria da riqueza da sociedade. Ora, se o preço é subjetivo, evidentemente a riqueza também o é, que é medida pelo preço, né? Então, é evidente que isso não faz nenhum sentido. Isso é uma história da carochinha para você tirar a base real da produção de riqueza que só pode estar na classe trabalhadora. Coisa que os liberais assumiam no passado. Sabe por que eles assumiam no passado? Não é porque era um erro, é que eles precisavam de admitir isso para lutar contra a aristocracia, que é a base do conservadorismo, que lutou contra os liberais predominantemente ao longo de todos esses últimos séculos. Agora que a classe... Uma aula de história com Gustavo Machado. Capitalista se transformou conservadora, e é coerente, viu, Lucas? Eu admito para você que é coerente, porque, ora, antes eles estavam lutando para ser a força hegemônica e dominante. Agora eles são, então eles não precisam mais ser revolucionários. Agora a gente xinga toda a revolução que aconteceu na história, fala que até a Revolução Francesa foram comunistas, embora nem existia comunismo na época no sentido que nós entendemos hoje. E agora que nós tornamos uma classe dominante e viramos conservadora, também joga fora até a teoria econômica que tinha, funda ela na subjetividade, porque aí a gente pode justificar os privilégios em cima do qual a gente está embasado e o caráter parasitário desse setor social das grandes empresas que controlam o mundo hoje, mesmo sem fazer porcaria nenhuma. E a pergunta para ele? Tem uma pergunta? Tem. É a última pergunta. Ah, tem a última pergunta? Pode ser geral, pode ser sobre qualquer assunto. Tá. Essa foi você respondendo a pergunta, certo? Sim, e agora sim. você pode fazer uma pergunta para ele e depois cada um faz comentário geral. Se quiser, né? Não, tranquilo. Vamos fazer a última pergunta, então. Como é que você analisa as mortes do capitalismo no período mais recente, como, por exemplo, Primeira e Segunda Guerra Mundial, que levou a que milhares de pessoas forem mortas por domínios de mercado? E detalhe, em países que, sem as destruições que foram causadas, era impossível o livre mercado se desenvolver. Como é que você dorme, coloca a sua cabeça no travesseiro, sabendo que esse sistema capitalista que você diz defender causou cerca de 40 milhões, alguns dizem 25, 30, na Segunda Guerra Mundial, mais de 20 milhões depois, e que esse sistema ele existiu ao longo dos últimos 2 séculos, fundamentalmente em base de ditaduras que, sem julgamento, nada do que se falou, matavam muitas pessoas. Aliás, talvez tirando os Estados Unidos, um outro lugar, nenhum país capitalista no mundo, todos eles passaram predominantemente por ditaduras e arbitrariedades foram cometidas em todas. Então, já que você insiste muito nessa coisa com relação a mim, eu não tenho nenhum problema porque eu não avalizo nenhum desses sistemas. Como é que você encara então os regimes capitalistas que foram predominantemente ditatoriais e fomentaram uma guerra atrás da outra com milhares de mortes? Você se sente um genocida por causa disso? Bom, primeiramente o nazismo, se você olhar na definição teórica dele, Irmão, responde a pergunta que o cara fez. Pelo amor de Deus, o cara fez uma pergunta, tipo assim, responde a pergunta. Quem é que tá falando disso aí? eles eram críticos do capitalismo. Se você olhar principalmente para Mussolini era um socialista que achou que o processo revolucionário do socialismo Gente do céu, pelo amor de Deus. Comunistas todos perseguidos, exilados. Pelo amor de Deus. Mano, não, deixa eu te falar uma coisa. Tu pode não gostar de história. Pode não gostar. Quando tu tá lá na escola,
várias disciplinas. Eu não gostava, por exemplo, de matemática, porque eu tenho descalculia. Tem isso também. Fui acompanhado por uma psicopedagoga no decorrer da minha infância e ela, olha só, então, você tem um problema com matemática. Então, eu ando 200 metros, na minha cabeça, eu andei, entendeu? Então, eu tenho descalculia. Eu ando 2 horas, eu acho que eu andei 200 metros. Na minha mente. Porque eu não gostava de matemática, porque eu tinha um problema. Se chama descalculia. Então, você pode não gostar de uma disciplina. Mas, cara, pelo menos presta atenção na aula. Pelo menos presta atenção no que o professor está falando. Pelo amor de Deus. Pra você não fazer isso aqui, ó. Porra, um bocado de comunista perseguido por Hitler, por Mussolini, preso, exilado, perseguido. Com uma criatura dessa falar que era um movimento. Gente, não é possível. Nazismo? Quem falou de nazismo? Você falou? O que eu Quem falou de nazismo? Ninguém falou. Você não tá fugindo do cacete e não tá querendo responder. Porque não sabe, né? Por isso, né? Porque apertou, né? A bota, né? A água tá batendo, a corda tá esticando. Vai. ocasionou as guerras? A Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Ah, Primeira Guerra Mundial. Eu falei Não, de você falou guerra, de segunda, você falou da segunda. O nazismo, que causou a Segunda Guerra Mundial, ele era uma ideologia crítica do capitalismo, assim como o fascismo. Aliás, o próprio Mussolini era socialista, se decepcionou com a demora. Gente, eu acho que assim, eu acho que você pode cometer equívocos, tá ligado? Acho que você pode cometer equívocos. Você pode confundir datas, você pode confundir períodos. Isso aqui você não pode fazer, porque isso aqui é falacioso, isso aqui é desinformação. Isso é desinformar pessoas. Quantas pessoas você não acha que pessoas, assim, vamos lá também, né? Porque, gente, vamos ser bem sinceros também. Esse cara tem um público, né? O público desse cara não serve, né? Vamos combinar. A gente tem um projeto, a gente na nossa mente, a gente tem um projeto de país que a gente deseja. A gente tem um projeto de país que a gente espera que aconteça. E a gente tem um grupo de pessoas que atrapalha esse projeto de acontecer. O que é que a gente almeja dentro desse projeto de país que a gente tem? As garantias do básico, a superação de problemas que são latentes, que são seculares no país, a superação de uma desigualdade profunda, a necessidade de redistribuição de renda, a quantidade de impostos que prejudica a nossa vida, porque incide especialmente sobre o consumo, sendo redirecionadas ao imposto para pessoas que ganham mais dinheiro, que têm mais renda. Então, todas essas transformações profundas é o que a gente espera no nosso projeto de país. A redução da jornada de trabalho, a reindustrialização do país, o fomento maciço massivo em desenvolvimento tecnológico, industrial, científico, a construção de mais universidades, o aprimoramento das escolas, o redicionamento do processo de construção dos planos norteadores para o desenvolvimento da educação, para que a gente consiga ter uma educação que consiga alcançar todos. Então, tudo isso a gente tem dentro desse projeto que a gente almeja para o Brasil. E tem gente que é contra isso. E as pessoas que são contra isso são as pessoas que apoiam essa figura. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa pessoa não serve para compor esse projeto. Ela não serve, porque ela luta contra. Porque ela não quer isso. Então, essa pessoa não serve. Essa patota que vê o corte desse homem aí, que olha, que diz assim, meu Deus, olha como ele lacrou, não sei o quê, não serve. Porque tudo isso que a gente espera para o nosso país, eles lutam contra. Tudo que a gente quer de garantia de dignidade mínima para a classe trabalhadora, eles lutam contra. Então, eles não servem. É uma audiência que não serve, são pessoas que não servem. Ai, Samuel, você está sendo muito radical. Estou sendo radical? Irmão, eu quero que a jornada de trabalho seja reduzida. As pessoas não precisam trabalhar 6 dias para folgar 1. As pessoas não precisam trabalhar nem 5 dias para folgar 2. Se a gente vivesse num outro modelo de produção, se a gente vivesse num outro modelo que desse valor ao trabalho, essa pessoa poderia ter condições de possibilidade de escolha.
de quantidade de dias a partir de um dia fixo, ou quantidade de dias fixo para trabalhar. Porque não vai prejudicar na produção. Isso. Se a gente tivesse a mínima noção do valor que se pode dar ao trabalho, mas mais do que ao trabalho, o trabalhador. E isso a gente não tem. Porque o salário mínimo no Brasil é um dos mais baixos da América Latina inteira. Inclusive mais baixo do que o da Venezuela, se não me engano. Então a gente não tem essa dimensão. Então a gente quer isso, que é uma redução dessa escala de trabalho. A gente quer uma série de coisas que a gente quer para o nosso projeto de país. Essas pessoas não querem. Então, elas não servem. Essa audiência não serve. São pessoas que atrapalham. Elas atrapalham esse projeto de país que a gente quer. Então, a não revolução serve. e criou o fascismo. Então, assim, é complicado você criticar nesse sentido. São países que não tiveram nenhum tipo de política capitalista, muito pelo contrário, foi centralizado no Estado. Você tem a questão do preço, ele falou que o preço define sim a riqueza. Não, o preço é só uma unidade de medida da riqueza. Quando você fala sobre o socialismo, etc., e o capitalismo, as mortes do capitalismo, a verdade é que você tem países que são capitalistas e não são ditaduras, mas você não tem países socialistas que não são ditaduras. Todo país socialista é uma ditadura. Por quê? Porque é um pressuposto fundamental. Não tem como você estabelecer. A democracia social burguesa não é uma ditadura, não é? Pois pergunta aí o tio França. Pergunta aí pros bolsonaristas que estão presos lá se eles não acham que é uma ditadura. O que aconteceu com eles? Eles não queriam que a democracia social burguesa imperasse para que o presidente deles passasse a ocupar e a gente tivesse um novo modelo de gerenciamento das relações sociais, econômicas, políticas e entre outras. Pergunta a eles se eles acham que não é uma ditadura ou não é a democracia. Vai lá perguntar para eles. Tenta sair do modelo democrático para tu descobrir se não é uma ditadura ou não é. Tenta dizer assim, ó, não quero mais não, democracia não, quero outro modelo. Para tu descobrir se não é uma democracia ou não, a democracia social burguesa. Não é uma ditadura ou não a democracia social burguesa. Tenta, vai. Agora eu te arrombei todinho agora com teu público. Agora tu tá numa grande interrogação com teu público, né? Pergunta pro bolsonarista que tá preso lá, que foi manifestar no 8 de janeiro, que queria que o Bolsonaro continuasse na presidência, que tivesse um golpe militar, se a democracia é ou não é uma ditadura. Pergunta lá pra ele. Se ele não acha que é uma ditadura. Gente, democracia social burguesa é uma ditadura. Da forma mais cretina que existe. Tenta sair desse modelo pra você ver o que acontece contigo. Tenta dizer assim, não quero mais a democracia social burguesa, não. Quero outro tipo de modelo. Que não seja o comunismo, mas que seja outro. Eu quero. Vê aí o que acontece contigo. Pra tu ver se não é uma ditadura. Vê. Um socialismo sem uma ditadura. Então essa é a diferença. O capitalismo... E a gente vive um modelo de sociedade de gestão da vida que é capitalista, centralizado na propriedade privada. Então não tem país capitalista que seja ditadura? O que é ditadura pra ti? Precisa ter o nome ditadura pra ser ditadura? Quero entender isso. Se ele não propõe um modelo ditatorial. Pode acontecer modelos ditatoriais durante o capitalismo, mas ele não é o objetivo em si, não como no caso do socialismo. Mas é óbvio que se você tem concentração de renda numa quantidade irrisória de pessoas e são essas pessoas que vão regulamentar toda a vida social, é evidente que é ditatorial, pelo amor de Deus. Óbvio. E ele acabou de defender aqui um genocídio de bebês inocentes. Ele usou como critério o nascimento. Mano, o que isso tem a ver com a pergunta que o cara, bicho... Mancho, o cara fez uma pergunta, bicho. O cara trouxe um boneco, meu irmão. Que cena ridícula. Que cena ridícula. Que cena ridícula. Então, se antes de nascer significa que não é um ser humano com direitos, você acabou de defender isso. Mas antes de nascer não é um ser humano com direitos mesmo, cara. O cara não tá falando nenhuma... Aí é um ser humano com direitos. Já é uma criança. Se duvidar, tem até um RG, um CPF, uma coisa toda. Aí é um ser humano com direitos. Mas antes de nascer, eu acho que isso é uma verdade, né? A não ser que já criasse um CPF pra ti na barriga da tua mãe. A não ser isso.
Não é, eu acho que ele tá falando um fato, né, gente? Não é uma criança, não é uma pessoa de direito. Ainda não, né? E tem outras questões também, que, enfim, que são muito mais complexas do que isso, né? Mas que Pavanetti prefere não explorar, porque ele só quer uma coisa. Ele só quer lacrar. É isso. Um bebê assim, ó, totalmente formado, igual esse aqui. Ele disse que ele não é um ser humano desenvolvido o suficiente. Ainda olha pra câmera, é só pra fazer corte pra lançar pro público dele. Isso é foda, cara. Que ele não pode ter os seus direitos garantidos e que ele pode ser morto. Então a mulher foi irresponsável, teve relações sexuais irresponsáveis, ela vai lá e mata pra se livrar do problema. Da mesma Irmão, esse cara não tá normal, não. Deixa eu te falar. Esse cara não tá normal, não. Ele não tá legal, não. Ele não tá bem da cabeça, não. forma que vocês matam as pessoas pra se livrar do problema durante as revoluções comunistas. Isso mostra quem é você de fato. Você é um homem sem apego pela vida, que em nome da ideologia sacrifica vidas. Vidas humanas, vidas inocentes. Aqui vem um surto, gente. Que ele surta, né? Aqui vem um surto. Ah, Dá, tá assistindo a gente. Aqui vem um surto, gente, ó. Que ele vai surtar, ó. O defensor do fraco, do pobre, olha só, do oprimido. Mas uma vida que não pode se defender, que não tem como falar, que não tem como se expressar, que tá indefesa, oprimida pelo mais forte, ela pode ser descartada em nome do egoísmo. Que você diz criticar o capitalismo. Ó, aí Então, o egoísmo do capitalismo é ruim. O surto vem agora. O surto, ó. Agora, o egoísmo na hora de matar um bebê não é. É necessário. Ó, o surto. É necessário por quê? Porque meus anseios estão acima da vida. Assim Maria, ele vai ter um troço, mano. Já já. Se ele continuar nessa pegada aí, ele, ó. A ver aqui estourando. Rapaz, tu tem um AVC, tu é muito novo, cara. como em uma revolução socialista, os seus anseios Agora, moleque, com todo respeito, será que esse mano tá puro, hein? estão acima da vida. Fala, o trotskismo criticou a revolução. Coisa nenhuma, criticou quando perderam poder. Porque pra vocês o que vale é o poder, o que vale não são os fatos. As pessoas pra vocês são meios para um fim de uma revolução utópica. Ah, e ele tá querendo fazer a lacradinha última. Isso aí ele vai cortar e vai publicar lá no canal dele. Fala assim, lacrei. Tá parecendo... Pavanato, deixa eu te falar. Tu tá parecendo... Tu surtou, irmão. Se tu continuar nessa pegada aí, tu vai, porra. Tu vai de arrasta. Tu vai ter um AVC bem novinho, viado. Da mesma forma que um bebê, pra vocês é meio de um fim. Se ele vai ser descartado ou não, se vão picotar ele em pedaços e ele vai sentir dor ou não, você não liga. Você não liga porque a vida pra você tá em segundo plano. Pra mim, não. Isso mostra a diferença entre nós. Existem diferenças que são legítimas, outras não. Um homem que relativiza a vida, um homem que defende a morte, não tá no mesmo patamar moral do que eu. Patamar moral? Olha a cara do Gustavo. Olha a cara do Gustavo. A cara dele assim, ó. É o quê, meu irmão? Eu tenho muitos defeitos, mas jamais defenderia esse absurdo. Você não. Você moralmente defende uma ideologia inferior. Uma ideologia que relativiza a vida humana. E por isso, nos regimes que vocês defendem, a morte predomina. Predomina. Essas são as verdades. Por isso que eu deixei essa pergunta por último, pra deixar claro quem é você. Não, porque você queria fazer um cortezinho pra publicar no seu canal, seu covarde. Que a gente sabe. Em última instância, você é um homem Seu covarde, não. Isso você não é. que relativiza verdades, e em última instância, relativiza a vida. Então, se vão injetar veneno no coração de uma criança pra ela ter um ataque cardíaco, se vão picotar ela em pedaços, não importa pra você. Porque o que importa é que a bonita, que foi responsável Olha aí, o que tem a ver, mano? O cara... Mancho, mano. Meu Deus do céu, viu, doido? junto do seu parceiro irresponsável também, ela possa matar o próprio filho e se livrar do problema. Então, muito legal terminar o debate aqui deixando claro quem é o comunista que veio debater comigo. Um homem que não tem apreço algum pela vida. Bom, agora para considerações finais, Ai. Surtou, o cara surtou, fez o corte dele pra dialogar com a patota dele, pra publicar lá no canal dele e tal. E as pessoas vão olhar e falar assim, meu Deus. Eita, não. Essas mesmas pessoas, reitero aqui pra vocês, não servem pra gente, tá? Projeto de país que a gente quer, essas pessoas só atrapalham. Elas não servem. Olha só, não deixe de me seguir aqui no meu canal, tá? Então me siga, tá ligado? Não perca que hoje tem live, ontem não teve que eu tava, ó, la pelota. Mas só fiz um golzinho de esquerda que os caras querem tocar a bola pra mim, pô. Os caras não querem ver eu fazer gol, né?